que ela vai reverter esse prejuízo? Então, por exemplo, né, o metilfenidato aqui, que é justamente um estimulante, ele vai se ligar aqui no receptor DAT de forma alostérica, ou seja, ele vai ali e ele vai inibir a função desse recaptador. Ele inativa esse recaptador. A partir do momento que ele inativa esse recaptador, a dopamina ela vai permanecer na fenda, não vai ser mais recaptada, e justamente esses níveis vão permanecer maiores, como deveriam, né, num cérebro típico. Então, a partir do momento que o metilfenidato e os outros estimulantes vão atuar no DAT e no NAT, vai aumentar a disponibilidade de noradrenalina e de dopamina e, consequentemente, né, os sintomas do TDAH vão melhorar nessas disfunções executivas. Então, a gente vai ver, por exemplo, né, no caso da dopamina, a recompensa, ou seja, a motivação para fazer uma atividade, por exemplo. O prazer também, que é muito importante para determinadas atividades não serem tão desprazerosas. A euforia, no caso da dopamina em excesso, que não é interesse do tratamento medicamentoso, só do uso abusivo. A perseverança e constância nas atividades, então a gente precisa de dopamina para isso. Porque se um cérebro ele entende que ele não está tendo recompensa com aquela atividade chata, preencher um formulário, um documento, um estudo, ele não vai ter interesse em fazer isso novamente, ele não vai ter motivação para fazer isso novamente. Então a gente depende da dopamina para ter motivação para fazer as coisas. A partir do momento que isso é equilibrado com o uso do medicamento, o paciente ele vai ter agora motivação para manter-se fazendo aquilo novamente, porque agora os níveis de dopamina estão equilibrados, né? E, por exemplo, uma atividade prazerosa já não é tão prazerosa assim. E uma atividade chata já não é tão chata assim. Então agora o paciente ele consegue discernir e escolher com uma tranquilidade maior entre uma atividade prazerosa e uma atividade que não é prazerosa, mas que precisa ser feita, né? E também redução de possíveis compulsões, porque compulsão é o quê? Eu tenho um prazer muito grande com determinado comportamento, por exemplo, comer um doce, né, libera uma enxurrada de dopamina. Aí o cérebro fala, nossa, que legal, isso foi muito bom, muito prazeroso, busque mais, busque mais, busque mais, busque mais, e a pessoa ela pode desenvolver uma compulsão, por exemplo. Isso é válido para qualquer comportamento prazeroso, né? Comida, drogas, sexo, jogos, enfim, qualquer comportamento que envolva prazer, né? Isso pode induzir uma compulsão. Aí vem a medicação, ela eleva os níveis de dopamina, e agora aquele doce, por exemplo, ele não vai gerar tanto prazer, porque minha dopamina ela já está regulada. Agora não vai ter tanta multiplicação da quantidade de dopamina como tinha antes. E aí o paciente ele vai conseguir justamente discernir e avaliar melhor, né? Se vale a pena parar o que ele está fazendo, que é importante, para ir buscar aquele doce ali. Então as coisas deixam de ser tão prazerosas assim, né? Inclusive alguns pacientes podem até reclamar disso em alguns pontos, e a gente precisa explicar, né? Que, olha, antes você tinha uma relação que não era legal com esse tipo de prazer, observe que isso ocorria em excesso, você tinha uma predileção muito maior, prejudicava outras coisas. Agora você está com um prazer, vamos dizer que normal, né? Isso de início é mais chato, mas com o tempo vai havendo uma neuromodulação, novas conexões vão acontecendo e isso tende a melhorar. Mas de início alguns pacientes podem estranhar, por exemplo, né? E a noradrenalina é muito importante, né, para atenção, dopamina e noradrenalina para vigília. Memória de trabalho também melhora com a noradrenalina, que no caso é o único tipo de memória que um TDAH tem prejudicado, é a memória de trabalho, tá? Então muitos pacientes podem vir com a queixa de esquecimento, mas na verdade o problema é na atenção. Eu não presto atenção no que está acontecendo, nas coisas ao meu redor, consequentemente eu não vou ter nem como evocar depois, porque eu preciso dar atenção para enraizar ali uma memória, né? Então, se eu não prestar atenção, eu sequer fomentei essa memória, eu não vou conseguir evocar. Ou seja, o conceito esquecimento não cabe aí, muitas vezes, para um TDAH. Tá? Na verdade, o problema é na atenção. Mas na memória de trabalho há um prejuízo, de fato, que é essa memória de curto prazo, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, gravar um número de celular, né, de um lugar para colocar em outro. E aí, nesse meio termo, eu já esqueci o número, eu tenho que checar, voltar, uma instrução, coisas assim rápidas, né, na cabeça, ou seja, informações rápidas que eu preciso utilizar. Aí o TDAH, de fato, ele acaba tendo dificuldade nisso, mas o tratamento tende a melhorar com o aumento da disponibilidade de noradrenalina e também do controle inibitório, né? Ou seja, não vou aqui perder minha atenção para outras coisas, por exemplo, vou me manter focado aqui nessa tarefa sem perder a atenção justamente para outras coisas, não vou tomar condutas desnecessárias nesse momento, eu preciso me manter aqui. Então atua muito no controle inibitório também.